Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus e hoje veremos Deuteronômio capítulo 13. Que pontos podemos destacar na leitura desse capítulo de hoje? Primeiro é que vemos nesse capítulo Moisés apresentando três situações em que a idolatria poderia surgir no meio do povo e qual deveria ser a atenção que o povo deveria dar a isso. Será que eles deveriam atender, se ajuntar a eles, ou eles deveriam coibir essa prática? Vamos ver, no primeiro caso, seria um profeta que já houvera dado mostras de ser um profeta verdadeiro, ou seja, aquilo que ele havia prometido, aquele sinal, aquela maravilha, havia acontecido. Então, era um dos sinais do profeta verdadeiro. Só que, se esse profeta ele resolvesse falar contra Deus, pedindo para que o povo adorasse outros deuses, o povo deveria levar esse profeta a julgamento e não atender a solicitação deles, porque Deus não mandaria um profeta dele para falar contra ele mesmo. Então, esse profeta deveria ser morto e o povo não cair nesse pecado da idolatria. Isso porque ele havia pregado a rebeldia contra o Senhor. Era um profeta falso. Embora anteriormente pudesse ter falado a verdade, agora, pregando contra o Senhor, seria considerado um profeta falso. No segundo ponto, vemos um outro caso em que dessa vez algum conhecido ou membro da família, alguém íntimo a você, resolvesse pedir que você adorasse outros deuses, que você entrasse com ele nessa prática. Se isso acontecesse, você deveria dizer a ele que não aceitaria e ainda denunciá-lo às autoridades como alguém que estava pregando uma abominação ali no meio do povo. Então, essa pessoa deveria também ser morta e você deveria ser o primeiro a depor contra ela. Isso pode parecer algo bem difícil de se fazer, mas era para o povo considerar a idolatria com tolerância zero. Não deveria se dar margem nenhuma. Isso porque era para todos temerem ao Senhor e temerem os malefícios que aconteceria se a idolatria fosse permitida que acontecesse ali no meio do povo. Então, eles não poderiam fazer dessa forma, mesmo se fosse alguém querido seu. Infelizmente, você teria que denunciar para extirpar esse mal do meio de vocês. E no terceiro ponto, vemos que um outro caso era quando alguma cidade já houvesse sido tomada pela idolatria. Os moradores daquela cidade já fizessem essa prática como comum. E se isso fosse o caso, as outras cidades de redor, os líderes do povo, deveriam investigar se realmente era isso que tinha acontecido. E se isso realmente fosse verdade, todos eram para lutar contra aquela cidade, matar todos os moradores da cidade, inclusive animais, destruir completamente aquela cidade, não tocar nos seus despojos, mas devotar essa cidade como oferta ao Senhor, para que a cidade fosse para sempre uma ruína e exemplo para que isso não acontecesse novamente no meio do povo. Poxa, mas era tão radical assim? Era, porque o povo havia estabelecido uma aliança com Deus. E essa aliança só se manteria de pé se o povo continuasse servindo e obedecendo ao Senhor. Não é porque Deus queria ser um exclusivista, não, mas eram as condições da aliança. O povo havia prometido ser fiel a Deus e arcariam com consequências terríveis se fossem infiéis. Então,
quando começasse a surgir esse mal, era para ser tomadas medidas urgentes para acabar com esse mal no meio do povo. Gostou? Se gostou, compartilhe para que outras pessoas também estudem a Bíblia conosco.